com você, Flavinho, para fazer o que você é simplesmente o melhor dos melhores, que é o acompanhamento. Eu já tenho um monte de perguntas para te fazer antes de você começar, tá? E o microfone é seu, meu lindão, meu irmão. Deus abençoe e vamos para cima. Beleza, Magrão? Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo aqui, graças a Deus. Eu só tô vendo o Magrão aqui, mas não tem problema, você vai me dando os feedback aí, tá, Magrão? Se o pessoal tiver de cara feia, você me avisa, tá? Tá, Eu vou beleza. deixar a câmera aberta, eu preferi fazer dessa forma aqui, com a tela grande, para a gente aproveitar ao máximo, ser mais produtivo. E eu não quero aqui ensinar uma coisa muito complexa e nem ficar aqui falando um monte de coisa para vocês. Eu quero que seja mais um bate-papo e uma troca de informações e as perguntas vão ser bem-vindas com certeza. Eu queria te agradecer, viu, Magrão? Obrigado aí. Tá, eu até dobrei aqui a quantidade de presente que eu ia te levar depois dessa introdução aí, tá? Tá garantido. Eu sei que sua intenção foi essa, então já tá reservado. Então vamos lá, todo mundo pronto aí? O Flavinho, Ah, lembrando ao pessoal aí que é o seguinte, nós vamos fazer a mesma metodologia, 30 minutos de conteúdo, depois as perguntas para a gente liberar o pessoal, para as pessoas sentirem vontade de voltar. beleza, perfeito. Então vamos lá. O objetivo da gente falar aqui hoje não é de treinamento de produto, treinamento de dieta. O nosso objetivo aqui hoje não vai ser esse. A gente teve uma super aula na segunda-feira com o Fernando, né? Que o Fernando Gin deu muitas dicas legais de uma forma muito simples e aplicável, de uma pessoa que tem um resultado sensacional. A gente já teve aqui em outras etapas da escola dicas, né, sobre dieta e tudo mais. É lógico que a gente está sempre voltando nesse assunto por conta da importância e que é o nosso canal direto, o nosso maior público ali, com certeza. Então, eu vou tentar focar as informações aqui para vocês do que eu faço hoje em relação à parte de acompanhamento e orientação das pessoas e, de repente, sanar algumas dúvidas aí, talvez alguns desafios de clientes, de pessoas que possam vocês estarem acompanhando e ter alguma dificuldade em relação a isso. Então vamos lá. Vamos partir do princípio que a gente já tem o cliente, né? Então vamos. Se o objetivo é esse, vamos partir do princípio que a gente já tem o cliente. Ou ele veio do espaço, ou ele veio da lista quente, ou ele veio de indicação, ou ele veio de uma ação espontânea, orgânica na mídia social, ou ele veio de algum impulsionamento, de alguma campanha, de alguma coisa que você fez na mídia social. Então, são hoje várias portas de entrada que nós temos, né? E todas elas levam para o mesmo lugar. A gente aumentar cada vez mais a nossa carteira de clientes. Aumentando a nossa carteira de clientes, a gente ganha mais dinheiro. A gente ganhando mais dinheiro, a gente se torna mais atrativo. Agora, o mais importante de aumentar essa carteira de clientes, pensando no plano de marketing da Herbalife, pensando nos royalties, né, e nas mudanças de patamar, durante essa construção de clientes, encontrar pessoas que se identifiquem com o que a gente faz e sigam, né, e sejam nossos parceiros dentro desse projeto dentro da Herbalife. Então, a gente nunca pode esquecer, hoje meu foco é 100% esse, eu quero aumentar muito a minha carteira de clientes, eu quero aumentar muito a minha base de contatos para cada vez mais eu ter mais oportunidades ainda de trazer pessoas que tenham a mesma visão que a gente. Construir um futuro de liberdade, construir um futuro onde a gente tem o controle do nosso trabalho, dos nossos objetivos, das nossas coisas, com pessoas que têm o mesmo propósito, né? De levar coisas positivas, ajudar pessoas, cuidar de pessoas. Então, esse eu acho que é o nosso principal objetivo. E aí vamos para a parte de acompanhamento. Eu dividi aqui em algumas formas. A gente vai falar da rotina nutricional, estratégias aqui mais para frente, tirando dúvidas, principalmente. Mas eu queria que a gente entendesse que uma parte muito importante é a preparação. Essa preparação tem a ver com os treinamentos e principalmente tem a ver com a decisão da gente se cuidar, da gente primeiro acompanhar o nosso resultado, da gente ter o nosso resultado, né?
No segundo semestre do ano passado, eu dei uma relaxada com o meu resultado. Magno vai lembrar, quando eu tive em BH no final do ano, né? Eu não estava na minha melhor forma, né? Tava bem ruim Piorei um mesmo. pouco mais lá com as coisas que ele me deu lá, Tava mas bem ruim, viu, Flávio? eu não estava na minha melhor forma e eu estava incomodado com isso, porque o ano passado, durante a pandemia toda, eu estava muito focado, treinando, focado na minha dieta, mas eu tenho um problema recorrente no joelho, que aí a gente vem, né, para as distrações, às vezes aquelas desculpas que deixam a gente fora do nosso foco, né? E aí, quando iniciou o ano, eu me concentrei, montei um projeto para mim e falei, não, eu quero voltar a ter o meu melhor resultado. Então, a gente começou, eu e a Si, nós começamos a focar dentro disso aí, e nesse período já foram lá, embora mais de 5 quilos, né? Então, hoje eu estou melhor do que eu estava antes, no início do ano passado, que eu estava muito bem, agora eu estou melhor, e é só o começo, porque o meu projeto ele vai até o final do ano, e aí depois a gente vai poder compartilhar um pouco sobre isso aqui. Então, a primeira coisa é a decisão. Fernando falou muito sobre isso lá na segunda-feira, né? Se a gente quer realmente ter resultado, a primeira coisa é o quanto isso é importante para a gente, o peso que a gente dá para isso. Se o peso que a gente dá para isso é alto, né? A gente começa a tomar decisões e trilhar o nosso caminho com as coisas que a gente sabe e as coisas que a gente não sabe, as coisas que a gente tem desafios, a gente vai aprendendo, vai corrigindo e vai ajustando. Então é importante você ter alguém que cuide de você, assim como é importante você ter alguém que cuide do seu cliente. Né? Então é muito importante você trocar a sua ideia com o seu patrocinador, com o seu upline, a pessoa que vai te servir de inspiração, que está disposta a te acompanhar, cuidar de você, ou você trocar informações em relação a isso. Eu lembro que quando a Úrsula teve o resultado que ela ganhou o desafio 90 dias lá no Brasil e tal, que ela ganhou aquele prêmio fantástico, foi número 1, teve aquele resultado incrível. Eu lembro que ela falou assim, não, Flávio, eu queria te agradecer pelas dicas que você me deu, por ter montado a rotina e tal. E na hora que eu falei para ela, eu falei, Úrsula, eu posso montar essa rotina para um monte de gente, né? Mas quem vai decidir fazer e colocar em prática, né? E ter essa decisão de fato dentro de si é você. Então a primeira coisa é fazer essa parte, tomar essa decisão. A partir daí você se torna mais forte, você fica com mais credibilidade, você fica com mais confiança para passar as informações para os seus clientes. E essa informação, para as pessoas que a gente está cuidando, se torna mais relevante e mais importante, porque ele vê que você também, se já não chegou, você está no mesmo caminho, né? E está avançando e evoluindo, né? As pessoas querem ver a gente evoluindo em qualquer área da vida. Isso é que chama atenção, né? Evolução. Então, é muito importante isso. E aí, vamos lá, vamos compartilhar algumas ferramentas. E a parte da preparação tem a ver com o nosso resultado, tem a ver com a nossa decisão, mas tem a ver com a nossa organização. Então, como que eu cuido dessa organização? Hoje, como a gente trabalha tanto presencial e à distância, eu gosto de conhecer um pouco do cliente, o que ele está buscando, o que ele quer. Né? Eu aprendo muito com o Magrão essa questão das perguntas, né? Porque as perguntas fazem a gente entrar no universo da pessoa e a partir do momento que a gente está no universo da pessoa, a gente tem a oportunidade de entender melhor e dar soluções para o que ela está precisando. Então, eu uso um formulário online, né? Ali do Google, que é muito simples, é muito fácil de você armazenar. Eu vou mandar aqui depois o link, assim que a aula terminar, vou postar o link lá para vocês, se vocês quiserem copiar, fica à vontade, se quiser mudar, adicionar, tirar coisa. Por que eu gosto desse formulário? Primeiro porque eu não corro risco de perder, porque está lá no Google na minha conta, a hora que eu quiser eu entro lá, né? É um formulário do Google, qualquer internet, qualquer Google que você der aí perguntando sobre isso, você vai assistir vídeo, não precisa de ficar dando aula sobre isso, é muito simples. Então lá eu criei algumas perguntas que vão me direcionar a entender melhor a vida daquela pessoa, se ela tem filho, se ela não tem filho, se ela trabalha em casa, se ela trabalha fora, se ela tem um dia corrido, se o dia dela é tranquilo e tal. E eu mando para ela, peço para ela preencher com calma, porque ela vai colocando coisas ali, e se falta alguma coisa quando ela me manda, eu mando de volta e peço para ela complementar, tá? A maioria preenche,
que as pessoas também querem se comunicar, elas querem soltar, despejar, e uma forma dela fazer isso é digitando ali. Então, ela deixa muitas informações ali. Então, essa é a primeira coisa. Se você tiver presencialmente, você pode abrir o formulário ali na frente e fazer, se você quer usar. Se não for, não tem problema. As nossas avaliações de bioimpedância, né? A maioria delas tem ali fora as questões de avaliação, peso, altura, medidas e tal, a maioria delas tem algumas perguntas sobre a rotina da pessoa, o que é que ela come, que ela come no café da manhã, no almoço, no jantar, se ela faz atividade física, se ela não faz atividade física, se ela já usou Herbalife, se ela não usou Herbalife, o que ela já tentou, qual que é o real objetivo dela, fazer ela buscar isso várias vezes. Lá tem umas 2 ou 3 perguntas puxando mesmo a decisão dela para ela dar o próximo passo. Então, essa é uma das coisas que eu uso para conhecer um pouco mais essa pessoa. A partir daí, entendendo quais são as necessidades dela, fica mais fácil você criar alternativas e soluções. Principalmente, e aí vem a primeira parte, se você está envolvido com você mesmo. Se você está envolvido com o seu projeto pessoal, se você está envolvido nos treinamentos, pegando dicas o tempo todo, aumenta o número de soluções que você tem para essas pessoas. Então, por isso que é importante a gente, independente, se você já assistiu 200 treinamentos sobre a hora saudável, se você já assistiu 200 treinamentos de pessoas aqui falando dos produtos, etc., sempre tem alguma coisinha que você aproveita para aplicar naquele momento, porque o mundo hoje muda muito rápido, a gente tem informações numa velocidade assustadora, e isso faz com que a gente aumente a nossa base de conhecimento para acompanhar essa pessoa. Se a pessoa está perto, você está com avaliação de bioimpedância, ótimo, tem os índices lá. Quando a pessoa está longe, eu uso o Fine Shape, vocês já devem ter falado, eu aprendi nos treinamentos do Fer, que ele usa bastante, né? Foi uma dica que eu peguei dele, eu já tinha ouvido falar do aplicativo, já tinha usado em alguns momentos, mas ainda não tinha usado de uma forma sistemática, né? Ele é gratuito até os 15 primeiros, então você pode pegar, testar lá, se você não gostar. Por quê? Porque lá, quando você coloca os índices do cliente, depois você vai fazendo as reavaliações, vai mostrando o corpinho dele com mais gordura, com menos gordura, né? Você tem aquele arquivo ali salvo, você pode enviar para ele pelo WhatsApp, né? Você pode consultar a hora que você quiser sem estar carregando papelada, você pode estar em qualquer lugar e acompanhar o seu cliente, né? Principalmente quando você começa a aumentar a sua base de clientes, aí você sabe o que ele tem, o que ele está usando, né? O que ele te falou da última vez, você pode ir construindo esse relatório, né? Fora isso, eu uso um caderno, aqui que é um ficheiro, que eu coloco o nome das pessoas, né? É bem simples o caderno aqui, tem os furinhos aqui, que quando eu vou tendo as conversas, eu anoto e deixo ali, qualquer coisa eu destaco e vou pondo na pastinha daquela pessoa, se é um acompanhamento mais longo, uma coisa que já está durando um bom tempo e eu preciso saber e lembrar das últimas conversas e ver as orientações que eu dei, se preciso dar algum ajuste ou não. Então, isso é importantíssimo também, tá? Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Deixa eu ver, o Magrão sumiu aqui, deixa eu ver se eu vejo a carinha de alguém aqui. Estamos aqui, Flavinho. Beleza, tá perfeito aí o áudio? Flavinho, tá perfeito, é porque eu estava cutucando gente aqui. Beleza, não, bacana. Então vamos lá. Aí, após fazer essa avaliação, onde a gente vê os índices, a avaliação é principalmente, gente, para a gente ter as oportunidades de ter algum comparativo. E esse comparativo é importante não ser só peso, medidas, gordura e tal. É importante saber se a pessoa tinha dor de cabeça, se ela não tinha. Sabe por quê? Porque ela mesma esquece, né? Eu mesmo, quando eu comecei a usar os produtos, depois de um tempão, quando eu ia avaliar meus resultados, eu não lembrava que eu usava quase que uma cartela daquela Neosaldina toda semana, na época que eu trabalhava na academia e tal. Eu não lembrava disso depois que passou um tempo, né? Depois eu falava, puxa, é verdade, né? Isso aqui para mim era quase que feijão com arroz, né? Não hidratava direito, a alimentação era ruim, etc. Então isso me fez valorizar mais. E outras coisas, a pessoa tem algum desconforto intestinal, estomacal, às vezes ela tem falta de energia, dor no corpo, alguma coisa, que não é que o produto cura, mas a partir do momento que ela começa a ter um estilo de vida mais saudável, essas coisas começam a mudar, e é bom você ter isso como parâmetro de acompanhamento também, tá? E esses são, vamos dizer assim, ferramentas de organização
E eu uso também muito o Fat Secret, né? Como que eu uso o Fat Secret? Que é aquele aplicativozinho que já foi falado em outras aulas aí, você pode baixar na Store da sua loja aí, ou no Android, ou no iPhone, não importa. Eu não uso para montar plano diário, para deixar a pessoa contar calorias, mas eu uso para consultar alimentos e, às vezes, para mostrar para a pessoa a diferença. Às vezes a pessoa pergunta assim, Flávio, eu estou querendo comer isso aqui é legal? Aí eu já entro lá, dou um print, você também não é obrigado a ser uma biblioteca, uma enciclopédia aí de calorias, de proteína, de tudo quanto é alimento que tem no mundo, né? Mas ali você tem um toque a oportunidade de consultar ali se aquilo é uma coisa interessante ou não para ela, ou até mesmo você sabendo, você mostrar para ela um comparativo, falar, olha por que não é legal, olha por que você tem que diminuir isso aí, olha por que você tem que aumentar isso aqui, tá? Então, esses aí, vamos dizer que são a parte de ferramentas de organização para fazer esse acompanhamento. Tudo isso aí, na hora que a aula acabar, eu posto lá no grupo, beleza? O formulário, o link do Fine Shape, para se as pessoas quiserem, e o link do Fat Secret, mas é fácil, é Fat, né, de gordura, Secret, o link lá, né, é uma fechadurazinha, vocês vão achar fácil lá. Então, vamos lá. Rotina nutricional e estratégia, aí vamos falar sobre isso. Aí, para manter o acompanhamento próximo, é lógico que tem a parte individual, que é o que você vai conversar com a pessoa. Eu tenho, além disso, fora aquela lista de transmissão dos clientes do espaço, que você manda informação e tal, eu tenho 2 canais do Telegram, né? Não sei se dá para ver aqui, acho que não vai dar para ver aqui, não sei se vai dar para ver. Os 2 primeiros aí, ó, que eu fixei em cima para eu não esquecer, né? Não me distrair, que são aqui tem 83 pessoas que são pessoas que utilizam o produto com o objetivo de perder peso, tá? Pode ser que algumas estejam mais focadas agora e outras não. Mas por quê? Porque lá eu estou em contato com eles diariamente, né? Tem os mais focados que estão lá e tem aqueles que já foram muito focados, agora não estão tanto, mas eles estão lá. Não quer dizer que todos os 83 são clientes ativos que compram produtos todos os meses. É importante entender isso. Mas são pessoas que usam os produtos, alguns aqui do espaço, outros em casa, mas que são pessoas que lá eu mando uma informação diferenciada para eles. Isso mantém uma relação comigo e sempre que desperto uma luz neles, eles me procuram, tá? Aí o outro canal, que é um pouco mais reduzido, esse tem 29 pessoas, é a galera que está muito focada, é a galera que eu estou cuidando diretamente. É dessa galera, por exemplo, que nas últimas semanas, por exemplo, eu tenho lá 5 ou 6 pessoas que ultrapassaram a casa dos 25 quilos reduzidos, por exemplo. Então, são pessoas que a gente cuida muito próximo, né? E que estão muito focadas, muito comprometidas, né? E então essas lá eu tenho outro tipo de informações para elas, um pouco mais diferenciado. Ah, Flávio, por que você não coloca todo mundo num bolo só? Porque eles ficam recebendo a mesma coisa o tempo inteiro, né? E muito volume de informação, e isso faz com que deixe de ser relevante, eles não ficam tão comprometidos lá e tal. Ah, tem a lista de transmissão, 1, 2, 3 do espaço? Tem. Mas aí é uma coisa mais uma promoção, uma chamada, uma dica lá uma vez na semana ou 2 no máximo e tudo mais. Beleza? Então, essa aí faz parte do acompanhamento, fora as sessões semanais para quem está focado, tá? Eu uso bastante, além do Telegram, que aí vão dicas, receitas, scripts, né? Objeções ali e tal. Por que o Telegram? Porque o Telegram permite eu botar os vídeos lá e não armazenar no celular da pessoa, eu posso botar vídeo à vontade lá, não tem problema nenhum. Eu faço enquetes, que aí eu vejo se eles estão comunicando comigo, se eles estão interagindo, se eles estão vendo o que eu estou colocando lá. E, junto com isso, para facilitar, às vezes, dicas, receitas, essas coisas, eu uso o Boards, tá, Magrão? Tem o Boards, que é o aplicativo que você... É um teclado extra que você põe no seu celular, que você pode salvar imagem, você pode salvar dicas. Então, tem um da Herbalife, e você pode criar o seu. Por exemplo, eu posso pegar o bot da Herbalife, ver os scripts lá que a galera manda e adaptar para uma coisa minha, só botar o meu endereço, eu
crio o meu, copio e colo. Ah, Flávio, como que funciona o bots? Não vou dar aula aqui sobre isso, que nossa aula não é treinamento de bots, tem vídeo sobre isso. Depois já foi postado lá no grupo, mas se não tiver, não tem problema, a gente posta de novo. Por que o bots? Se alguém chega e te pergunta, Flávio, me manda uma receita de alguma coisa. Aí você vai lá, peraí, deixa eu ir lá procurar. Onde será que está essa receita, Magrão? Aí, deixa eu ver, não sei se está no meu celular, não sei se está no grupo isso, no grupo aquilo, no grupo cá. Deletou o celular, perdi tudo, né? Então, é uma outra dica em relação ao Telegram também. Cria canal. A Cris está postando aí as coisas do Slim Day, por exemplo, né? O que você pode fazer? Já cria lá no Telegram, taca tudo lá, porque lá vai ser um arquivo. A hora que você quiser Slim Day, você vai lá e bota Slim Day. Outra coisa que ajuda muito também nessa parte de acompanhamento é as imagens do seu celular. Você para um tempinho e organiza elas por pastas, né? Hoje é muito fácil isso no celular. Você clica na foto, cria uma pasta e ele já fala. Porque aí, quando alguém te pedir alguma coisa, você entra lá na galeria do seu celular, vai naquela pasta específica das coisas que você usa mais e tal. Mas o Bots e o Telegram são sensacionais para isso, te economizam muito tempo. A gente ficar perdendo tempo procurando coisa, tendo que ligar para alguém, mandar mensagem para achar alguma coisa, é tempo desperdiçado que a gente poderia estar fazendo um outro trabalho, tá? E aí agora, para entrar na parte final aqui, antes das perguntas, né? A gente vem pela parte do acompanhamento, da montagem da rotina. Então, hoje, as pessoas às vezes fazem muita confusão em relação às dietas, né? Porque tem muita coisa, sai coisa toda hora e tal. Então, anota uma coisa aí que é fundamental e isso provavelmente não vai mudar, tá? Hoje em dia a gente não pode falar que nada vai mudar, mas isso aí provavelmente não vai mudar, a não ser que a gente tenha uma mudança muito grande no nosso DNA, alguma coisa. Termodinâmica. Caloria sai, caloria entra. Se entra mais caloria do que sai, vai virar acúmulo, vai virar reserva, tá? Então pode ser a dieta mais maravilhosa do mundo, proteína tal, gordura tal, não sei o que, não sei o que. Se no final do seu dia você consumiu mais calorias do que você gastou mais calorias, é essa excesso seu corpo inteligentemente, prevendo escassez, ele vai acumular, tá? Então, nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Então, a gordura é a forma mais inteligente de guardar energia no nosso corpo, tá? Porque ela ocupa muito pouco espaço comparado com outros nutrientes. Se a gente armazenasse o mesmo tanto de caloria que a gente tem armazenado em forma de gordura em carboidrato, a gente ia ser quase 3 vezes maior de tamanho para armazenar a mesma gordura que você tem no corpo hoje. Se ela fosse armazenada em forma de carboidrato, você ia ter 2, 3 vezes mais o seu tamanho, tá? Então é uma forma inteligente, ela é uma isolante térmico, tal. Então seu corpo trabalha para isso, tá? E a mesma coisa do açúcar. O açúcar, seu corpo vai ficar te mandando comer coisa que para ele é fácil trabalhar. O açúcar, quanto mais em forma de glicose, né? Quanto mais simples, menos trabalho ele tem, mais fácil armazenar. Então a gente tem que trabalhar com entender essa termodinâmica para a gente ajudar os clientes, entender que é o núcleo da recompensa, né? A gente tem o núcleo acumbente no nosso cérebro, que é o núcleo da recompensa, que é o quê? O pessoal chama de hedoísmo, né? Que é a busca pelo prazer individual e negação da dor a qualquer custo, né? É o hedoísmo. Nosso corpo procura isso o tempo inteiro. Então, esse centro da recompensa, ele vai fazer isso. Por isso que na hora de calcular as calorias que entram, eu tenho que ser inteligente para dividir esses macronutrientes, tá? E sempre levar em consideração essa parte da gordura. Aí, Flávio, qual a estratégia que você usa para fazer isso? Eu uso a estratégia seguinte: depois de definido o metabolismo basal, que ele pode ser definido ou por bioimpedância, subiu lá, já dá, não é? Ah, Flávio, não é 100% preciso. Mas está próximo, né? Essas medições no nosso corpo, nada é 100% preciso. Ou são algumas fórmulas matemáticas que foram criadas, que você pode usar,
que tem várias, né? A Úrsula postou na última escola, eu vou até falar, Magrão, depois você lembra a Úrsula para mim, que ela tem os arquivos, para ela postar que ela usa. A Cris também usa uma outra, ela pode postar. Você tem a balança de bioimpedância para você colocar esse resultado mais fácil, sem precisar fazer conta nenhuma, né? E aí, qual que é a estratégia que eu uso, Flávio? Eu uso a estratégia do 33%, né? Então, por exemplo, se você pega o metabolismo basal, Magrão, imagina que você tem lá 1.700 calorias, tá? Você tem 1.700 calorias, por exemplo, né? Vamos dizer, que é o metabolismo basal da pessoa ali. Você vai dividir isso por 3, ok? E vai transformar isso em calorias, não em gramas do nutriente, tá? Então, presta atenção. Calorias e não em gramas do nutriente. Então, 33 gramas de carboidrato, 33 calorias, 33% das calorias, né? Vou falar direitinho aqui para o pessoal não confundir. 33% dessas calorias, carbo, 33% dessas calorias, proteína, 33% dessas calorias, gordura. É uma forma muito simples, comprovada cientificamente, usada em largas escalas por nutricionistas esportivos e outros, né? Por quê? Porque aí você tem, lembrando que o carboidrato e a proteína tem 4 gramas, né? 4 calorias por grama, e a gordura tem 9 calorias por grama. Então, obviamente, a quantidade de gordura vai ser menor. Então, você faz essa divisão dos macronutrientes, né? Flávio, é melhor eu fazer jejum, não fazer jejum? O jejum é a melhor coisa do mundo? Depende, as pessoas às vezes se entram dentro de uma bolha. O jejum é excelente, mas tem milhares de pessoas que têm resultado também sem fazer jejum. Você vai entrar na metodologia que se adaptar para você e que te der resultado, o mais importante, né? Então, por exemplo, depois que eu dividi isso, é fácil eu chegar nos percentuais, nas quantidades dos nutrientes. Aí eu pego aquilo e transformo em gramas do nutriente. Então, se eu peguei lá, por exemplo, 1.000 calorias, 33% vai ter quantos, Magrão, de proteína? 333 calorias. Eu vou pegar 333 calorias, por exemplo, se eu for converter em proteína, eu vou dividir por 4. Ok? Aí eu tenho quantas gramas de proteína eu vou comer ali. Se for dividir por gordura, eu vou dividir por 9. Tá? Eu tenho quantas gramas de carboidrato, de gordura eu vou utilizar ali, tá? Lembrando que se você é ativo, você vai usar o seu metabolismo, aí tem as escalas. A Úrsula também tem essa escala, ela pode postar lá, tem 1.2, se você é levemente ativo e tal. Agora, cuidado, eu vejo quando as pessoas vão fazer isso, elas acham que elas são triatletas, né? O Ironman, porque elas põem às vezes faz uma atividade muito leve, bota uma atividade lá, nossa, né? Tô quase atleta profissional, né? Para quem não tem a balança de bioimpedância, né? Que hoje a gente usa muito sem balança de bioimpedância por causa do trabalho à distância, aí tem várias fórmulas. Uma delas é a do Harris Benedict, que a Úrsula pode colocar lá. Tem outras voltadas para pessoas que são mais atletas, né? Mesmo, pessoas que são esportivamente extremamente ativas, que tem a Stingler, tem Mifflin, mas esquece esses nomes, foca na bioimpedância ou na que vai ser postada lá no grupo, que são extremamente simples, tá? Aí, para finalizar, por que é importante tudo isso? Para a gente, junto com aquele histórico que a gente pegou lá, o bate-papo que você teve com o seu cliente, você sabe se ele gosta de comer pra caramba, se ele não é uma pessoa que gosta de comer pra caramba, né? Porque às vezes acontece, às vezes a pessoa nem come tanto assim, mas come mal. E às vezes a pessoa é aquela que quando vai comer, quer comer muito. Por isso é importante conhecer e pesquisar um pouco sobre os nutrientes, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu vou acompanhar o Magrão. O Magrão come muito, tá, Magrão? Você come muito, certo? E shake, não tem erro. Vamos dar um exemplo. Ele vai fazer uma refeição livre. Ele gosta de comer muito nessa refeição livre. Por exemplo, eu posso colocar para ele... vamos lá. Eu posso colocar para ele o arroz integral? Posso. É bom o arroz integral? É bom. Só que o arroz integral, por exemplo, ele tem 25% de carboidrato. Então, se eu pegar em gramas lá, 25% vai ser carboidrato, tá?
Então, vamos dizer que ele vai comer 100 gramas, 25 gramas vai ser carboidratos, tá, Magrão? Agora, se eu falo assim, não, o Magrão ele precisa de volume. Se eu botar só esses 100 gramas de arroz, vai ficar ruim. Então, eu posso pôr um pouco menos de arroz e, por exemplo, usar uma abóbora cabotiã, que só tem 10%, é menos da metade, né? Eu posso usar uma abobrinha, que vai dar volume, mas as quantidades de carboidrato ainda vão ficar controladas, né? Então, tudo aí, isso aí tem influência. Então, vamos lá, finalizando aqui, que eu tenho 1 minuto para terminar a minha primeira parte. Primeira coisa, então, conhecer um pouco do cliente, a história dele e facilitar a sua vida nas ferramentas que você vai usar para acompanhamento, tá? Ter conhecimento dos produtos. Hoje a gente tem inúmeros canais para você conhecer isso, os treinamentos que a gente tem online, os materiais da Herbalife e a sua experiência pessoal, que é a mais importante, tá? Produto, usar produto é sempre mais fácil do que qualquer coisa. O Fernando falou isso na segunda-feira e eu sou do time põe produto, tá? Só que nem sempre o nosso cliente tem a opção de usar tudo, o tempo todo, e como a gente tem, né? Então, a gente cria essas soluções para ele, ok? E aí, 2 outras coisas têm que estar muito alinhadas, além dessa última dica que eu falei, da termodinâmica, da divisão dos macronutrientes. É a água e a fibra, tá? Então, vamos lá. Para o lado da água, por quê? Porque é muito simples. Primeiro, vou te dar um exemplo. Tem gente que acha que a água é só para hidratar o corpo, né? Lógico, para hidratar é a principal função dela, mas ela tem outras funções químicas. A água está relacionada à queima de gordura? Tá? Porque a queima de gordura, o processo metabólico é a lipólise, né? Que é a quebra da gordura, e para a lipólise acontecer, precisa da hidrólise, então precisa da água. Então, sem água, não tem queima de gordura. Flávio, quanto de água eu preciso? Para uma pessoa que não bebe nada, vai tomar de 30 a 35 ml. Para uma pessoa que já se movimenta, faz atividade física e quer realmente ter um resultado diferenciado, aí, por exemplo, atletas consomem de 40 a 50 ml para cada quilo de peso corporal, tá? Então, se você não bebe nada, um parâmetro para você começar é 35, 40 ml aí, já é ótimo. Sem falar que o músculo, 75% dele é água, né? Então, sem água não tem síntese proteica. Então, sem água, o músculo não cresce. O músculo, ele tem um sistema que chama Selling, que é como se fosse um envelope, né? Para explicar aqui. Botou água para dentro, aquele 75% enche. Quando ele enche, tá? Seu músculo entende que ele precisa ocupar espaço, ele precisa tomar espaço. Então, isso aumenta a síntese proteica, tá? Então, se você falar assim que água é anabólico, você não está falando mentira. Então, que para a galera que quer ganhar massa muscular, hidratação lá em cima. E o último é a quantidade de fibra. Então, tem que incentivar os clientes a adicionar mais fibra nas refeições. Não só a proteína, que já tem no shake, já tem nos outros produtos, mas adicionar mais fibra. Eu uso muito como estratégia a fibra em pó, né? O fiber powder, porque ele não tem gosto, ele é fácil de adicionar e tem 4 gramas de fibra por refeição. Toda vez que eu adiciono a fibra num alimento, eu quebro o metabolismo da glicose, né? Eu aumento a sensibilidade à glicose ao organismo, facilito a absorção, aliás, dificulta a absorção dela, então ela não vira açúcar rápido e não vai ser acumulada em forma de gordura, né? E é importante a gente entender que essa microbiota que a gente fala, né? Quando a gente come fibra boa, que a gente chama de prebiótico, né? A gente faz uma fermentação de bactérias boas que elas geram um ácido graxo que é anti-inflamatório. Então, ela tem esse poder de ser anti-inflamatório. Ao passo que se a gente não come fibras, né, esses prebióticos positivos, a gente perde isso, né? E aí o tecido adiposo fica inflamado e isso causa uma inflamação geral. Então, basicamente, esses são os pontos, né? Flávio, você não falou tanto de cada produto. É porque a gente já focou nisso em outros momentos. O Fernando falou muito sobre isso aqui. E eu tentei levar essa coisa mais para o lado de levar essas pessoas os resultados. Por exemplo, essas últimas 5 pessoas que fazem parte daquele grupo lá, que ultrapassaram agora a casa dos 25 quilos, né? São essas estratégias que eu usei
com elas, né? Essas estratégias eu estou usando comigo e vocês podem usar com seus clientes de uma forma geral. Magrão, passei 3, hein? Tá contigo aí. Vai tomar balão, hein? Flavinho, show de bola. Cara, que aula, né, cara? Nossa, meu Deus do céu. Quando se prepara, que o telefone vai comer para você ir hoje, tá? O Magrão sempre usa o Flavinho. O Flavinho, assim, de vez em quando, o Flavinho me pergunta: Magrão, você está na porta de hospital aí, alguma coisa? Flavinho, vamos lá. Eu olhei no chat aqui agora, as pessoas vão colocando perguntas. Aí eu preparei algumas perguntas aqui, até mesmo para ajudar as pessoas, né? Parabéns Perfeito. aí pela aula, show de bola, como sempre, né? Um show que você sempre ministra. Então, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte. Você falou no início lá, quando você veio a BH e tal, você estava fora de forma e tal. Isso aí foi uma coisa nítida que eu notei, né? Absolutamente. Eu e o Davi, né? Acho que os O Davi, maiores observadores seus Davi é é meu eu, coach. Davi é meu é eu e coach. o Davi. O Davi levanta a camisa minha e do Flavinho. Magrão, você está precisando melhorar isso aí. Então é o seguinte, Flávio, e hoje está assim, ó, nitidamente finaço, né, cara? Está Uhum. fino de com força. Isso é nítido. Quanto tempo você levou para voltar à sua forma? Porque às vezes a gente ganha um pouquinho, perde um pouquinho. Por exemplo, eu estou num trabalho muito forte agora de ganho de massa. Estou malhando mais força, estou comendo mais proteína, estou comendo mais comida também. Quanto tempo você levou para voltar à sua forma e qual foi a estratégia que você usou entre atividade física e alimentação? Tá, vamos lá. Para voltar ao que eu tô agora, né? Na verdade, para voltar ao que eu estava antes desse momento, que foi meados de junho aí que desandou Foi. aí que foi quando eu tive um problema no ciático, joelho e tal, coisa de quem já foi atleta, né? E acha que ainda é, né? Aí empolga em alguns momentos e a coisa complica. E aí eu desandei com a atividade física, e para mim a atividade física ela é hábito angular, certo? O que é hábito angular? Ele influencia muitos outros hábitos meus. Para mim, não sei se para você, para mim ele é angular. Então, a partir do momento que eu voltei a me exercitar, mesmo com essas dificuldades, adaptando a minha rotina, foi 2 meses. 2 meses eu já estava no que eu estava em junho. Uhum. Aí, para o que eu estou agora, né? Aí foi mais 2 meses, vamos contar assim, né? Se a gente contar o período do ano agora, para fazer um trabalho de construção. E para o que eu quero chegar agora, vão mais 4 meses, tá? Entendi. Mas os 5 quilos que eu estava fora foram 2 meses. Show. Beleza. Aí, em agosto, você se prepara que você vai ter que ganhar isso novamente, porque agosto está marcado para você vir, né? A gente vai ficar É, 5 dias junto aí depois você vai ter mais 5 meses para você trabalhar aí, tá? Então, beleza. vamos lá. Mas aí, você falou da atividade física e alimentação, eu queria dar uma dica para as pessoas aqui. Às vezes as pessoas Ótimo, acham que a exatamente. atividade física que faz perder peso, que faz emagrecer, é só atividade aeróbica, né? Na verdade, é o contrário, tá? A atividade física que faz você realmente queimar gordura por mais tempo é a anaeróbia, tá? Seja ela no estilo de musculação, no estilo mesmo de uma corrida ou de uma coisa. Se eu não me engano, o Fernando também tocou nesse ponto na segunda-feira. Flávio, qual que você aconselharia? Eu aconselharia mesclar, entendeu? Aham. Porque quando a pessoa está iniciando, às vezes ela não consegue ter um desempenho muito grande na parte anaeróbia, por mau condicionamento. E aí a parte aeróbia ajuda a complementar aquele gasto. E se a gente levar em consideração aquela conta que a gente falou no início, da termodinâmica, a atividade física ela vai entrar como déficit, né? Então, ela entrou como déficit. Eu gastei 300 calorias, entrou como déficit, né? Agora, se eu estou pensando em construir resultado, né? Se construir massa muscular e perda e queima de gordura a longo prazo, o ideal é você mesclar essas duas atividades. E sempre que você for mesclar, se você tiver num programa de ganho de massa muscular, presta atenção, gente, estou falando de ganho de massa muscular, tá? Você sempre vai deixar a parte aeróbia por último, tá? Então, foca o glicogênio todo no treino de força, dá uma aquecidinha ali, 5, 10 minutos, para lubrificar aí as articulações e botar o corpo em movimento, vai para o treino, deixa tudo lá,
tá? Só tem melhoria se você deixa tudo lá no treino, né? Depois até o aeróbio depois até te ajuda numa recuperação ali ativa, remover um pouco mais rápido da corrente sanguínea o ácido lático, né? Que é aquele que dá aquela dor na hora que você está exercitando, ele deixa o pH bem ácido, e aí ele já diminuiu ali, e aquele período, além de ter essa função, te ajudou a adicionar um pouco mais de calorias, né? Melhorou a parte cardio de uma forma geral e adicionar um pouco mais de calorias. Então, conciliar essas duas coisas seria o ideal. Show. E alimentação, você chegou a falar? Então, a parte da alimentação, como eu falei, eu não posso transferir a minha alimentação para o cliente, por exemplo, Entendi, Magrão. Por entendi. quê? Você sabe, né? Aham, Eu uso todos os produtos. aham. Não uso pouco, uso todos bastante. Então, por exemplo, o potinho de 25, o Whey 3W, é 2, 3 pacotes, né? Que está indo no mês para consumo pessoal, porque eu gosto muito dele, que ele tem pouco carboidrato, então eu uso muito nas estratégias para compor a minha refeição e atingir a meta de proteína, né? Tem o Protein Coffee também, que ele ajuda muito, né? Ainda teve essa promoção da Herbalife aí que ajudou a gente ainda mais ainda, né? Que você, a cada 3 chás você ganhava o Protein Coffee. Então, você pode usar porque são proteínas que você vem livre de carboidrato. Então, te permite ainda abusar um pouquinho no carboidrato, né? Entre aspas, de outras formas. E para quem quer crescer músculo, sem carboidrato é impossível, né? Não existe, né? Show. Beleza. Tem uma pergunta no chat, mas eu vou ainda fazer aqui algumas que eu elaborei aqui e a gente depois passa para o chat lá. Acompanhamento que você faz com os seus clientes. Eu já tinha uma outra pergunta aqui, se você tinha um caderno, um grupo e tal, mas isso você já respondeu no treinamento, que você tem o Telegram e você marca os dois lá, que você tem 25 clientes que quer perder bastante peso e tem 80 e poucos lá que é mediano. Mas, basicamente, mesmo nesse canal do Telegram, o que você acompanha lá? Você tem um acompanhamento individual com cada cliente ou você lança só no Telegram, uma vez por semana, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês? O acompanhamento individual, eu faço semanal com quem quer. Entendi. Quem quer e está comprometido. Que é normalmente a galera daquele grupo 2 que eu mostrei aqui. Então, com eles, e se eu fecho algum cliente à distância, por exemplo, né, a gente marca uma sessão toda semana. Show. Beleza. Outra coisa, quanto tempo na sua agenda diária, que eu sei que você acorda cedo, a gente sempre fala cedo também, e você tem muitas atividades durante o dia, tem espaço, tem treinamento, tem uma montoeira de coisas. Quanto tempo na sua agenda diariamente você dedica a treinamento ou fazer vídeos de treinamento, de acompanhamento para colocar no Telegram ou especificamente para fazer acompanhamento individual? 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto tempo diariamente? Pelo menos umas 2 horas. Beleza, show de bola. Eu vou no Todo dia. chat aqui agora para ver aqui as Acho que perguntas tem uma aqui. aqui no grupo aqui, que eu abri aqui, ó. É, Acho que é da Roberta. Qual meio você usa para conversar diretamente com o cliente individual ou em grupo em encontros semanais? Acho que é o que você falou, né? é, Eu não faço exatamente. encontros em grupo de clientes, não. Eu não sei se é isso, Roberta, que você falou. Mesmo da maratona, que é uma estratégia Para que que eu a gente uso quer também, eu engordar, não a tenho o gente hábito de fazer os encontros em grupo, além de não. Pelo menos ainda feitos não com tem. refeições como complemento. Tem uma pergunta aqui, Flávio, da Karina. Ela fala o seguinte, que para clientes que querem engordar, no caso aí deve ser ganhar massa, né? Existem indicações diferentes, além de incluir o shake após refeição, como complemento nutricional? Ela tem seguidores interessados. Não, na verdade tem que sempre levar em consideração aquela conta, né? Tem que entrar mais caloria todo dia, tem que ver se só o shake é suficiente. De repente o shake dele vai ser um shake mais bombado. Por exemplo, eu adoraria tomar um shake, uma vitamina de abacate com shake todos os dias, mas eu não posso fazer isso ainda. Mas de repente uma pessoa que está precisando ganhar massa, precisa aumentar as calorias diárias, né?
ela pode usar dessas estratégias. É importante aumentar as calorias diárias com fontes boas, né? Também, porque as pessoas acham às vezes que não, eu preciso ganhar peso, eu Comer posso comer coxinha. coisa gorda pra caramba que não tem problema. É, Tem, você vai se ferrar todo, é. o organismo vai ficar todo inflamado, não vai construir nada. E provavelmente o que você vai ganhar são uns bons pneuzinhos aí, umas boas gorduras aí. Mas se você quer aumentar o ganho, né, tem que ter mais calorias, tem que ter mais calorias para o seu corpo usar isso de alguma maneira, tá? É É o que lógico você, que é importante estar se exercitando, né, para que essas calorias sejam armazenadas da forma correta, né, principalmente em músculo. é o que você falou aí da termodinâmica, né? Caloria entra, caloria sai, né? Exatamente. E principalmente se estiver perto do Davi, meu querido, ele levanta a camisa mesmo. Levanta mesmo. E não dá a volta, não. Ele não fala, ó, Não você dá, precisa não. melhorar. Não, ele falou, tá ruim, o negócio tá feio. Ele chega e levanta a camisa minha e do Flavinho na hora. É, Flávio, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. É, bom, beleza. Flavinho, não tem mais pergunta, que significa que você foi super claro, né? Aula Ô, super Magrão, ô, top, Magrão, dinâmica. Fala, Aí, Elcio. ô, Flavinho, hum, parabéns, viu, Flavinho, pela aula, tá fantástico mesmo. Flavinho é um professor, né, Magrão? Tem que falar, né, Demais, cara? demais. Professor, né? A gente E foi até nós com todos, né? vergonha de dar aula depois dele, cara.